Boa noite a todos. Que Jesus possa envolver todos nós nesta noite, nesse nosso tratamento, uma noite especial, onde temos a certeza de que os amigos espirituais aqui presentes, para nos amparar, nos auxiliar e trazer o conforto para cada um de nós. Hoje conosco o Dr. Vladimir Reis e o tema o suicídio e a loucura. A frase que trabalhamos semana passada: ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Chico Xavier. E hoje nós vamos trabalhar a seguinte frase: tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. Jesus. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós hoje, acompanhando o Juarez. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os que dizem, Senhor, Senhor. Item 6. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expelimos os demônios, e em Teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Naquele, pois, que quebraram destes mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas os que guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece. Todos nós, neste momento, ligados ao nosso Pai Criador, vamos agradecendo a este nosso Pai pelo dom da vida, agradecendo por estarmos aqui hoje, neste momento, recebendo toda assistência espiritual. Aqueles nossos irmãos que também se encontram em seus lares, em hospitais, em diversos lugares, distante a esta casa. Da mesma forma, faça a ligação com este nosso Pai Criador, agradecendo, pois a todo momento a necessidade de agradecer. Agradecer tudo o que temos e somos, pelas experiências vividas até o momento, pelas vivências do passado, onde hoje nós estamos colhendo aquilo que plantamos.
E hoje nós deveremos plantar e colher amanhã, na certeza de que todo conhecimento faz a nossa diferença. O conhecimento desta doutrina, reveladora, consoladora, que vem nos ensinar a nos tornar criaturas melhores. E nós vamos nos comprometer em nos transformar, mudar moralmente, para que nós possamos colher no dia de amanhã os frutos, bons frutos. E com a nossa aura expandida, nós vamos sentir a presença dos amigos espirituais que trabalham nesta casa, fazendo toda a asepsia deste ambiente e de cada um de nós, retirando de cada um aquilo que vamos somatizando durante o dia, durante a semana, os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas tristezas, as nossas angústias. Muitas vezes que deixamos cair a nossa vibração, os nossos pensamentos e sentimentos inferiores, agindo dentro de nós e fora de nós. Então vamos pedir a estas equipes espirituais que com suas tochas eletromagnéticas possam queimar todas as negatividades, miasmas, formas e pensamentos de encarnados e desencarnados. Abra o seu coração, amplie a sua mente, seu coração, deixando que estes amigos possam retirar estes sentimentos ruins, sentimentos de dor, de sofrimento, na certeza de que preparando cada um de nós para receber o tratamento tão esperado, aquilo que ainda estão manipulando para envolver cada um de nós. E nos ligando com o nosso mentor individual, nosso amigo espiritual. Vamos conversando, saudando, agradecendo por mais um dia. Ao acordarmos, sentimos a presença deste anjo nos protegendo. E ao recolhermos à noite, vamos agradecendo pelo amparo e proteção de todo o dia. E que ainda em espírito nós possamos ser levados para paragens mais altas, lembrando de que o nosso preparo antes de deitar é fundamental. Então vamos orar, pedir a este mentor individual que possa nos levar no local necessário de tratamento, de aprendizado, para que nós possamos acordar no dia de amanhã muito melhor. E agradecemos, Jesus, por esta noite, este momento de prece, a estes amigos que nos socorrem. Agradecemos, Jesus, por estas equipes que nos assistem, a Dr. Bezerra de Menezes, equipe de Dr. Hans, onde totalmente nós, entregues a eles, possam fazer o melhor por cada um de nós. E todos nós, juntos, nós vamos elevar nosso pensamento em prece. Uma prece que é tão importante e fundamental, assim como o Pai Nosso que fazemos diariamente. Mas hoje, pela necessidade
na certeza de que estes espíritos envolvem toda esta casa, formando uma corrente eletromagnética de proteção e segurança. Nós vamos fazer, orar, a prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E estes espíritos amigos que vêm também para ouvir a mensagem desta noite, que sejam aliviados, confortados com seus sentimentos e pensamentos que carregam ainda, que se encontram no plano espiritual, outros tantos, talvez pelo não conhecimento, a importância deste ensinamento a todos nós, encarnados e desencarnados. Para isso nós vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Vladimir Reis, para que ele traga a sua mensagem, receba as nossas melhores vibrações, receba também o amparo espiritual em seu consultório, seu local de trabalho, nos momentos em que também faz as suas cirurgias, sempre amparado pelos nossos amigos que dão toda assistência. Que Jesus abençoe a todos nós e a você, Vladimir, e todos aqueles que estão à sua volta, recebam as melhores vibrações. Que assim seja. Pessoal, boa noite. Vamos, boa noite. Isso, sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz, de amor e muita energia. Vamos primeiro estender as mãos aos céus e agradecer ao Pai a oportunidade desse encontro. Sem a sua permissão, nada disso e todo não seria permitido. Vamos agradecer a presença dos espíritos que aqui estão nos orientando, torcendo pelo nosso sucesso espiritual, sejam eles encarnados ou desencarnados. E vamos aproveitar também para dar um abraço bem apertado no Cristo, nosso irmão maior, Jesus, Senhor do nosso planeta Terra, que como ele prometeu, ele nos disse que onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu lá estarei. Então, hoje, com certeza, Cristo está entre nós, não vamos perder essa oportunidade para dar um abraço bem apertado nesse irmão de luz, nesse irmão de paz. Um irmão que nos prometeu a terceira grande revelação da humanidade, que é o... Quem falou? Eles não falam? Tá. Esse irmão de luz, esse irmão de amor, que nos trouxe a terceira grande revelação da humanidade, que é o... continua ruim, professor. Continua ruim. Bom, que é o Espiritismo, e que ele nos prometeu o Espiritismo como sendo o nosso consolador, que viria a todos nós para que pudesse confortar, sanar, melhorar, aplicar um bálsamo de amor e de luz em todas as nossas aflições. Porque, aliás, afinal de contas, quem precisa de conforto, quem precisa de consolo, é quem está sofrendo. E esse irmão de luz,
Jesus, ele nos trouxe a maior obra literária, a maior mensagem da humanidade, que é o Sermão do Monte. Como nós sempre dizemos, o Sermão do Monte, cada vez que nós formos ler o Sermão do Monte, nós vamos ver que o Sermão do Monte nada mais é do que uma promessa de recompensa futura para um comportamento atual. O Sermão do Monte é basicamente isso. E por ser assim, ele é considerado a maior obra literária para a humanidade. Se nós pegarmos o Sermão do Monte, nós vamos ver que as bem-aventuranças nos dizem o seguinte. Por exemplo, a primeira bem-aventurança fala assim: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de coração, porque verão o reino de Deus. Então, olha só, Jesus nos promete como recompensa o reino de Deus, o reino do Pai, desde que, no momento, eu seja humilde e eu seja pobre de coração. O Sermão do Monte é basicamente isso. Quando Jesus ditou o Sermão do Monte, muito mais do que a mensagem que ele trouxe, tem todo o amparo filosófico, todo o amparo científico, todo o amparo humanitário daquilo que é o Sermão do Monte. Como que Jesus diz em 11 bem-aventuranças aquilo que seria a maior obra literária da humanidade? Então Jesus simplesmente ele não ditou o Sermão do Monte. Ele trouxe como sendo o eixo, a mola mestra daquilo que seria no futuro a terceira grande revelação da humanidade, que é o nosso espiritismo e que nos dá os parâmetros, as diretrizes do nosso comportamento. Ora, o nosso comportamento hoje acarretará as recompensas no futuro. Porém, nós não podemos esquecer que as recompensas que nós estamos tendo hoje, elas vêm até nós por aquilo que nós fizemos no passado. Ah, mas minha vida é terrível, minha vida só tem assombração, eu sofro, é dívida, carnê para pagar, não sei o que, aquelas coisas. Ué, você está recebendo agora aquilo que você plantou no passado. Então mude, adapte-se a essa nova condição atual para que no futuro receba a recompensa prometida pelo Cristo, que ela vem sim, nunca como um castigo, jamais como um castigo, mas como uma oportunidade de elevação, uma oportunidade de aprendizado e uma oportunidade de reparação das nossas faltas do passado. Então, o que Jesus nos traz de filosófico, a essência do Sermão do Monte, ele nos diz o seguinte: nós sentimos, ao ler o Sermão do Monte, que Jesus nos pega no colo, que Jesus segura na nossa mão e fala assim para cada um de nós: olha, cuidado com o seu comportamento, preste atenção, faça do jeito que eu estou falando, eu já passei por isso, e como eu amo vocês, eu estou dando uma dica de como deve ser o teu comportamento para o futuro. Faça isso, porque Jesus também já passou pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando agora. Apesar de muita gente não acreditar nisso. Muitos acham que Jesus foi criado Jesus e ponto final. Ele já nasceu perfeito, ele já nasceu bom. Isso não é verdade. Se Jesus é nosso irmão, se Jesus é filho de um único pai, como nós somos, ele não pode ter sido criado melhor do que cada um de nós. O pai seria injusto em criar um Jesus e bilhões de ignorantes como nós. Isso não existe. Então Jesus também foi criado puro, simples, evoluiu, aprendeu, cresceu, passou dificuldades e está onde está. Onde nós estamos passando por aquilo que ele já passou. E como ele está muitas encarnações na nossa frente, ele olha para nós e fala: olha, eu já passei por isso. Cuidado com o teu comportamento de agora, porque a recompensa vem. Ou não. Eu vou ser recompensado com benesses se eu tiver um bom comportamento. E vou ser recompensado com oportunidade de crescimento, com dores, com choro, se eu não tiver um bom comportamento, para que eu reflita naquilo que eu estou praticando agora. Ou seja,
O meu comportamento de agora vai refletir aquilo que eu vou colher no futuro. Tudo bem ou não? Melhorou. Está melhorando. Porém, se nós continuarmos pegando essa bem-aventurança, esse sermão do monte, nós vamos ver o seguinte, que lá na quarta bem-aventurança, Jesus nos diz o seguinte: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. E numa outra bem-aventurança ele nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ora, Jesus, que já passou pelo que nós estamos passando, sabe exatamente que cada um de nós passa e passará por aflições. Ora, se eu tenho uma aflição, se eu tenho uma dor, se eu tenho um problema que é meu, e por lógica humanitária, o meu problema é sempre maior que o dos outros, porque é meu, então a minha dor é sempre maior, o meu problema é sempre maior. Se eu estou passando por uma aflição, o que Jesus espera que eu faça? Espera que eu tenha temperança, que eu tenha bom senso e que eu possa superar essa aflição, porque eu tenho certeza que eu serei consolado. Ah, mas que certeza que você tem? A palavra do Cristo. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, nós que sofremos, tem alguém aqui que sofre? Não, ninguém respondeu. Todos nós que eventualmente sofrermos alguma dor, alguma angústia, alguma perda, com certeza nós seremos consolados. Nós receberemos o amparo do Cristo, do Pai, porque nós jamais estamos sozinhos. Porém, Jesus disse: bem-aventurados também os mansos e pacíficos. Quando ele fala manso e pacífico, Jesus não quis dizer para cada um diante de uma dificuldade abaixar a cabeça, falar amém, amém e deixar. Não, Jesus não quis dizer isso. Ninguém aqui tem tendência a ser aquelas vaquinhas de presépio que ficam balançando a cabeça. Não é isso. A mansidão, o amor, a temperança, a calma, é uma condição que o Cristo nos pede para que nós possamos, com bom senso e dentro da nossa razão, superar as dificuldades que nós estamos atravessando hoje. Por quê? Porque se nós nos afligirmos e não tivermos bom senso, temperança para superar as dificuldades, nós vamos acabar fazendo bobagem. Por quê? Porque nós pensamos de uma maneira muito imediatista. Nós queremos que tudo se resolva rápido. Nós queremos ter os problemas, quando aparecem, tirar da frente. E nós temos que ter a mansuetude, a calma, a temperança, pensar no problema, analisar, porque com certeza, enquanto fazemos isso, nós estamos recebendo um amparo espiritual. Porque diante das nossas dificuldades, nós estamos num estado de aflição. E se eu estou num estado de aflição, com certeza eu serei consolado, porque o Cristo nos ensina isso. Então, olha só, diante da dificuldade, diante daquilo que eu chamo problema, diante daquilo que me parece ser um beco sem saída, eu preciso simplesmente ser manso, ter paciência, refletir, temperança, analisar a dificuldade e ter certeza absoluta que eu estou sendo amparado para superar aquela dificuldade, porque é o meu momento de aflição. E quando eu falo de aflição, eu não estou falando de desilusão, porque desilusão é uma condição de alguém que sofre porque estava iludido. Se estava iludido e quebrou a cara, sofreu uma desilusão. Então não é real, não é mansuetude. Ou seja, o que o Cristo nos ensina? Diante das dificuldades, pare, conte até 10, reflita sobre a melhor conduta, a melhor postura, a melhor atitude e o melhor caminho a tomar para resolver uma dificuldade. Lembrando sempre que nós não estamos sozinhos e se estamos, repetindo,
em uma determinada dificuldade é por única, exclusiva responsabilidade nossa. Nós estamos passando por aquilo que criamos, então estamos colhendo. Porém, alguns de nós, quando não aceita uma dificuldade, não aceita uma perda, não sabe trabalhar com perdas, sejam elas emocionais, materiais, sentimentais, seja lá qual tipo de for, ou pessoas que eventualmente se veem diante de um beco, de uma parede intransponível, um beco sem saída, tentam, de alguma maneira, resolver o problema da melhor maneira possível. A melhor maneira possível é pensar no imediatismo. A melhor maneira possível que algumas pessoas encontram é não acreditar nas palavras do Cristo, é não acreditar na vida eterna, não entender a reencarnação, não entender atos de ação e reação, não entender atos de plantio e de colheita. Então, muitos que desconhecem a história, a evolução natural daquilo que nós chamamos vida, porque vida não é aquele espaço de tempo que se limita da maternidade ao túmulo. Muitas pessoas acham que vida é nascer, viver, casar, pagar conta e morrer. Não é. Isso não é vida. Isso é uma reencarnação. A vida, para cada um de nós, começou lá no sopro divino, quando nós fomos criados pelo Pai. Então, todos nós temos a nossa data de nascimento, quando nós fomos criados pelo Pai. Porém, a boa notícia de hoje é que nós não temos data de óbito. Nós não morremos. Por quê? Porque espírito é eterno, então nós somos eternos. Nós não morreremos jamais. Então, vida não é esse momentinho que nós estamos aproveitando agora, vivendo. Vida é todo um sempre desde a nossa criação. E ainda que o túmulo nos pegue, ainda que a mulher de preto da foice. Eu não sei por que a morte é mulher. Mas isso é assunto para outra palestra. Ainda que aquele ser de preto com a foice nos pegue e venhamos a desencarnar, a nossa vida não terminou. Ela continua em outra dimensão e teremos com certeza outras oportunidades. Aqueles que pensam imediatista, materialista, numa lógica egocêntrica material, entendem que a vida acaba e não há nada mais depois. Então, diante das dificuldades, diante dos problemas que nós temos que enfrentar, fica muito prático resolver. Muitos casais, quando perdem, ou o marido desencarna primeiro, ou a esposa desencarna primeiro, alguns maridos falam o seguinte, alguns, não todos, alguns falam assim, nossa, minha mulher desencarnou, eu não vou conseguir viver sem ela. Ele pega e se mata também para encontrá-la no paraíso. Já ouviram isso? Mães que perdem os filhos, quando a lógica da vida parece ser invertida, na oportunidade em que os filhos antecedem os pais, no retorno à pátria espiritual, Chico teve uma encarnação totalmente dedicada a essas mulheres, consolando, amparando, para que elas pudessem continuar a sua jornada encarnatória. E algumas pessoas veem no término da vida, que nós chamamos agora, como a melhor solução para os problemas atuais. Eu estou sofrendo muito, eu tenho muitas dívidas, eu tenho muito desgosto, eu estou cheio de problema. Para que eu vou continuar vivendo essa vidinha miserável, se eu posso pôr fim à minha própria vida agora e acabar com todo esse sofrimento, acabar com toda essa dor? Para que eu vou? Eu era milionário, eu era rico, eu tinha muito dinheiro num planeta material. De repente eu perdi tudo. Para que eu vou continuar vivendo pobre e miserável, se eu já vivi rico no supérfluo e daqui para frente eu não tenho mais nada? Não. Então eu vou encerrar a minha vida e vou acabar com esse sofrimento. Por que eu vou deixar um ente querido num leito de hospital, ligado a máquinas? Eu vou lá e vou autorizar que os aparelhos sejam desligados, para que ele tenha um desencarne tranquilo, volte logo para o plano espiritual e acabe esse sofrimento dele. Então, alguns de nós veem no suicídio uma maneira prática, rápida,
elegante e eficaz de resolver as aflições da vida atual. Todas as vezes que praticamos isso, estamos passando por cima da maior obra literária da humanidade. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, aqueles que vêm na retirada, no encerramento da própria oportunidade reencarnatória, como a solução dos problemas, não conhecem o Espiritismo, não conhecem a lógica da reencarnação e desconhecem as leis de ação e reação. Porque tudo que eu plantar agora, eu vou colher no futuro. Alguém aqui acha que nós temos o dom de nascer por nós mesmos? Alguém acha que nasce quando quer, aonde quer e como quer? Somente o Pai, somente Deus tem o determinismo sobre a encarnação e o desencarne. Somente Ele pode determinar o momento exato do nosso nascimento e da nossa morte, entre aspas. Ninguém mais. Por quê? Porque a vida não nos pertence. A vida pertence ao Pai. E todos aqueles que agem contra a própria vida estão agindo contra algo que não é de nossa propriedade, algo que pertence ao Pai. Então nós não podemos atentar contra a nossa própria vida. E muitos veem no suicídio a perda do controle emocional, a perda da temperança, a perda da mansuetude e deixa o reino do Pai para mais tarde. Por quê? Porque o suicídio parece acelerar, encerrar um momento de sofrimento. Em 1929, nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores estava lá em cima. As pessoas ganhavam muito dinheiro com a Bolsa de Valores. Dinheiro, matéria, que fica aqui. De repente, com a queda da Bolsa de Valores, muitos foram dormir milionários e acordaram pobres, miseráveis, sem ter o que comer e onde ficar. Alguns dos nossos irmãos subiram nos prédios mais altos de Nova York e pularam. Ao voltar, ao chegar do reino de Deus, na pátria espiritual, os espíritos do bem que estão nos esperando após o nosso desencarne, olham para nós e perguntam assim: o que fizestes com a oportunidade bendita que o Pai te deu, de numa mesma encarnação aproveitar a riqueza e a pobreza, o luxo e a miséria? Aí nós vamos responder assim: olha, enquanto era riqueza e luxo estava tudo bem, mas quando eu perdi tudo eu me matei. São milhares de reencarnações futuras para sanar esse erro, para recompensar essa falta. Muitos problemas virão à nossa frente para que possamos lapidar uma ação impensada ou intempestiva do passado. Então, somente aqueles que não conhecem as leis da vida, as leis do Cristo, as leis da ação, da reação e a lei do plantio e da colheita, é que vão praticar um ato impensado desse. É o pior ato que cada um de nós poderia cometer contra si próprio. Por quê? Porque a vida não nos pertence. Além da vida não nos pertencer, já viram os carros que tem por aí? Deus deu a vida a cada um para que cada um cuide da sua. Já viram isso? É mentira. A vida não é nossa. É um empréstimo do Pai. Nós estamos aqui em comodato. Temos que aproveitar essa oportunidade e fazer desse período o melhor possível, porque a vida não nos pertence. Todas as vezes que diante de um leito hospitalar optamos por desligar os aparelhos de um doente que sofre, de alguém que está no leito, nós estamos cometendo um assassinato. Ai, mas coitadinho, ele está sofrendo, está com muita dor. Fica quieto, deixa. Você sabe qual é a programação reencarnatória daquele ser? Você sabe se está na programação ele passar meses, anos, décadas em cima de um leito?
não nos pertence a nossa, imagina optar pela do outro. Ninguém, nenhum povo, nenhuma civilização, nenhuma cultura, nenhum país tem o direito espiritual e humanitário de agir sobre a vida de outrem. Porque não nos pertencem. Por isso que não podemos dizer, eu perdi o meu filho. Eu perdi quando eu perdi a minha mãe. Nós não perdemos nada. Por quê? Porque as pessoas não nos pertencem. São pessoas de jornada encarnatória que contribuem para a nossa evolução espiritual. E nós para elas. Então, todas as vezes que estivermos diante das nossas dificuldades, daqueles problemas insolúveis, daquelas coisas terríveis, claro que passa na cabeça de todos nós, claro que já passou na cabeça de todos. Puxa vida, às vezes é melhor morrer do que passar por isso. Já passamos por isso, mas tira da frente, reza, faz um evangelho, seja manso e pacífico, porque a atitude, o ato do suicídio é a maior agressão que podemos fazer contra nós e contra o Pai. A vida não nos pertence. Relatos espirituais nos contam que no passado havia o chamado Vale dos Leprosos. Vale dos Leprosos é aquele lugar onde as pessoas com lepra ficavam, antes do tratamento médico, evidentemente, eram jogadas nesse vale, nesse buraco, entre aspas, para que lá fossem desmanchando, fossem perdendo seus membros, aguardando o momento final, o momento do desencarne. Espíritos que passaram por aquela época e cometeram suicídio em épocas posteriores, em novas encarnações, são unânimes em dizer 1000 vezes enfrentar o Vale dos Leprosos do que um dia no Vale dos Suicidas. Todas as vezes que nós recebemos mensagens espirituais, 100% é um número absoluto. 100% dos suicidas que quando voltam ao plano espiritual, eles nos mandam mensagens, 100% nos dizem assim: eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque ninguém pode atuar contra a própria vida que não lhe pertence e isso ficar por isso mesmo. Todos nós passaremos as agruras de um ato impensado, de uma dor. Por isso que existe o chamado Vale dos Suicidas, para que aqueles que cometem tal ato sejam deixados nesse local, nesse espaço espiritual, para que lá reflitam sobre o ato que cometeu. Porém, refletir sobre o ato não é com mãozinha na cabeça, não é com o espírito pegando no colo, não é com aguinha gelada e comidinha quente. São com as dores do ato que cometeu. Todas as vezes que cometemos um suicídio, nós nos desligamos parcialmente do nosso corpo. Porém, teoricamente, não era o momento do desencarne. Então, continuamos ligados por fluidos espirituais, perispirituais, ao nosso corpo material. Alguns suicidas nos contam que as dores sentidas no Vale dos Suicidas equivale ao sentir a putrefação do corpo, a dor da necrose do desmanche do corpo. Conforme o corpo vai se desintegrando, vai entrando em putrefação, ele lá no Vale dos Suicidas vai sentindo a dor da putrefação. Divaldo, numa oportunidade, isso ele nos conta num livro, ele foi dar uma palestra, foi fazer um trabalho no interior, e naquela época, um jovem se atirou na frente de um trem. Divaldo ficou muito comovido, muito chateado, e Divaldo resolveu fazer o seguinte: uma vez por dia, Divaldo fazia um Pai Nosso para aquele rapaz que tinha se atirado na frente do trem. E passou. Muitos anos depois, na casa do caminho, Divaldo estava no quarto e de repente viu um espírito na frente dele.
Divaldo tentou falou, quem é você? Ele falou, não, eu sou aquele rapaz que o senhor ora uma vez por dia. Lembra quando eu me atirei na frente do trem lá? Divaldo falou, lembrei, é você? Ele falou, sou eu me atirei, eu vim aqui agradecer as orações. Divaldo falou, mas por que você fez isso? Ele falou, porque eu estava desesperado, estava cheio de dívida para pagar, minha mulher me abandonou, olha só. Aí resolvi me matar, já me atirei na frente do trem e tal. E Divaldo perguntou para ele, mas como é que foi? Ele falou, olha, foi assim, depois que eu me atirei na frente do trem, eu demorei muito para me recuperar, para me reintegrar. Tá? Mas eu começava a melhorar quando eu ouvia as suas orações. Diante das suas orações, eu melhorava, as dores iam passando, eu ia me reintegrando, eu conseguia ficar em pé e parecia que eu estava melhorando. E aí, o que mais acontecia? De repente, eu vi uma luzinha lá embaixo e eu via o apito do trem. E eu via aquela luzinha vindo na minha direção, com o apito aumentando, de repente o trem passava por cima de mim, dilacerava a minha carne e eu sentia aquelas dores lancinantes. E ficava sentindo dores até o dia seguinte, quando as suas orações vinham ao meu ouvido e eu começava a melhorar, as dores iam passando, eu ia levantando, começava a ficar bom. E daí? Aí eu via a luzinha do trem de novo lá embaixo. E o apito do trem. Olha só, pois é. E isso foi assim durante 14 anos. Até que eu fui resgatado pela espiritualidade. Estou em tratamento ainda e hoje me permitiram pela primeira vez vir agradecer as suas orações que me ajudaram. Então, em termos de orientação, o que nós temos que fazer? Primeiro, o suicídio hoje está aumentando absurdamente. O suicídio hoje é a segunda causa de desencarne entre jovens de 14 a 19 anos. Só perde para acidente. Os nossos jovens de 14 a 19 anos, eles estão cometendo suicídio cada vez mais. E a segunda faixa que mais comete suicídio é a terceira idade, ou quarta ou quinta, a idade idosa, depois dos 70 anos, pelo desânimo, pelo desalento, pela solidão. Então nós temos que ficar alertas, primeiro, para com nós mesmos, e segundo, para com aqueles que nos rodeiam. Por quê? Raramente, as pessoas que pretendem cometer o suicídio falam que vão se suicidar. Isso acontece às vezes, mas é extremamente raro. Existem aqueles sinais de alerta. Sinais de alerta para nós e para os outros. Sinal de alerta para nós é quando estamos desanimados, quando não temos mais vontade de viver, quando parece que os nossos problemas não têm soluções, quando parece que a nossa vida não tem mais sentido. Para que continuar nessa vida desse jeito? Mas Deus é uma pessoa que faz, é um ser que faz as coisas de uma maneira muito interessante. Deus manda um problema. Se você resolver rápido, Deus vai falar assim, puxa vida, ele é bom, o cara é bom. Vamos ver se é bom mesmo. Deus manda outro problema, às vezes maior que o anterior. Para quê? Para ver se você é bom mesmo, se a tua reação está lá. Você vai lá e resolve aquele. Pode demorar o tempo que for, mas você resolve. Resolveu aquele, Deus fala assim, puxa vida, não é que o cara é bom mesmo? Vamos ver se ele é bom mesmo. E manda o terceiro. Para quê? Para que nós possamos fortalecer o nosso ânimo e superar as dificuldades. E nós aqui embaixo estamos falando assim, nossa, quanto mais eu rezo... Agora vocês falam, né? Quanto mais eu rezo, mas é por isso mesmo. Ué, e se você tiver um problema e não souber resolver, se você falhar, que é pouco provável, Deus vai mandar outro, como uma nova oportunidade de levantamento. Por isso que os problemas não devem nos afligir. Nós estamos aqui para resolver problemas. É um planeta de provas e expiações.
Então, diante de todas as nossas dificuldades, do nosso desânimo, da nossa angústia, de achar que não temos mais nada para fazer, pensa assim, o que Jesus espera que eu faça nesse momento? Duvido que alguém vai se matar. Não vai. Mas nós temos que ficar muito mais alerta para aqueles que nos rodeiam. Os nossos jovens, a partir dos 13, 14 anos, e os nossos idosos. Que eles não vão vir até nós e falar assim, olha, semana que vem vão me matar. Não vão fazer isso. Vai começar a dar os sinais de alerta. Estou cansado da vida, não tem mais nada para fazer aqui. Olha, desanimei. Para que continuar vivendo? Diante dessas condições, em nós e naqueles que nos rodeiam, nós temos que ter bom senso, mansuetude e acreditar que diante de uma aflição nós seremos consolados. E cuidar dos nossos adolescentes e dos nossos idosos. Vamos supor que já aconteceu. Vamos supor que cada um de nós tenha um parente, um amigo, alguém que teve uma infelicidade, um momento de loucura, de não lucidez, e que por um fato qualquer, uma falha qualquer, cometeu o suicídio. O que nós vamos fazer agora? Orar. Vamos orar, pedir a espiritualidade, pedir a Cristo, pedir ao Pai, que acompanhe aquele espírito, que auxilie aquele espírito, que dê luz àquele espírito e, por pior que seja a situação, a condição que aquele espírito esteja atravessando, nós sempre, todas as vezes, podemos auxiliar aqueles que cometem esse ato através das nossas orações. Ivone Pereira tem um livro chamado Memórias de um Suicida. Ivone Pereira, uma grande escritora, maravilhosa, ela tinha um hábito de, uma vez por dia, pegar os anúncios do jornal, aqueles anúncios onde as pessoas, lá, missa de sétimo dia, desencarne, aqueles anúncios fúnebres, ela pegava o nome da pessoa e fazia uma oração, sem conhecer. Ela ajudou milhares de espíritos que desencarnaram, e muitos pelos próprios atos do suicídio. Então lembrem bem, suicídio zero. Precisamos trabalhar os nossos valores internos, lapidar as nossas angústias, transformar as nossas angústias em ânimo de evolução e entender que todas as dificuldades, elas são superáveis. Todas. Tem até aquela historinha lá, Deus não coloca uma cruz no ombro da pessoa pesada demais, que é um negócio assim mais ou menos, né? E alguns acham que, ai, a minha cruz. Por quê? Porque nós temos uma tendência a achar que o nosso problema é muito maior que o dos outros, achar que a nossa dor é muito maior que a dos outros, e achar que o nosso problema é insolúvel. Ai, eu estou com uma unha encravada no pé, é o fim do mundo. Você pega um adolescente de 15, 14 anos, eu estou com uma espinha na testa. Ela vai e se joga do 10º andar. Vai visitar uma casa de câncer infantil, vai visitar um hospital de tuberculosos, vai ver o que é problema. Então nós temos que ficar sempre alertas para as nossas dificuldades. Acima de tudo, confiar no Pai e confiar no Cristo, que nos diz, ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, eles não falam, e ao próximo, como a si mesmo. Aí vem aquela mulher e fala assim, olha, está certo, o Cristo está certo, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é a essência do amor, mas é apenas o primeiro degrau do amor. Você pode ir para o segundo degrau do amor, quando você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama a Deus. Aí sim, você estará no segundo e médio degrau do amor. Mas existe o terceiro grande degrau, quando você aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Deus te ama. Aí você estará no último e grande degrau do amor. Por isso, ame
Ame pela essência do amor. Não ame por dinheiro, porque um dia ele acaba. Não ame pela beleza, porque um dia ela também acaba. E não ame por admiração, porque um dia você vai se decepcionar. Ame pela simples essência de amar. Porque as pessoas são ilógicas, irracionais, são egocêntricas, mas ame-as mesmo assim. Tudo aquilo que você demorar anos para construir pode ser destruído de uma hora para outra, mas construa mesmo assim. Os pobres necessariamente precisam da sua ajuda. Alguns até te agridam quando você os ajudar, mas ajude-os mesmo assim. A honestidade e a franqueza fazem de você uma pessoa vulnerável, mas seja honesto mesmo assim, porque um dia você vai ter a sensação de missão cumprida, mas continue mesmo assim, porque no final a prestação de contas é entre você e o Pai. Madre Teresa de Calcutá. Que assim seja. Um beijo enorme e ânimo no coração de cada um de nós. Obrigado. Boa noite a todos. Agradecemos ao Vladimir por trazer este conhecimento para todos nós, e lembrando sempre que a misericórdia divina está sempre presente, dando uma nova oportunidade, né, àqueles que realmente cometeram o suicídio, na certeza de reparar aquilo que fizeram. Sexta-feira não haverá trabalho, né, na casa, atendimento, devido ao jogo. Nós, então, tivemos que cancelar os trabalhos de sexta-feira. Quarta-feira que vem, o palestrante é o Flávio Ottolini, do Grupo Assistencial Espírita Irmão Romano, Caridade para com os Criminosos. Sexta-feira que vem, o palestrante Cláudio Rosa, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de São Bernardo do Campo. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho. Leitura do Evangelho sempre em voz alta, que o Evangelho não é somente para nós, mas para aqueles espíritos que possam estar ao nosso lado, sejam aqueles espíritos simpáticos e principalmente os não simpáticos, ouvir, né, a mensagem de Jesus, e se não tiver afinidade, eles, né, acabam seguindo o caminho deles. É uma oportunidade de dar-nos também oportunidade de estes espíritos também ter o conhecimento, né, as palavras de Jesus. Então isso faz bem. Ao chegar a primeira vez na casa, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe à casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação, relatar como se encontram. Em seguida, nós fazemos a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós como preparo, e dando então sequência à palestra, a prece ou uma subida vibratória, e a palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos. Tratamento PA, ficha rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar suas emoções, seus pensamentos, sentimentos, e em seguida você receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Tratamento PA é feito na sala, ali onde vocês já passaram, no passe de limpeza ou passe de harmonização. E nós vamos chamando aí nos monitores, né? Você vai seguindo nos 3 andares da casa, o número que está sendo chamado. Então não tem necessidade de todo mundo já descer para o tratamento PA, que inicia sempre às 20 horas, ok? Quando encerra o passe de limpeza. Em seguida do passe, o PA, é o passe PO, passe da ficha verde, para aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores.
é para o tratamento físico. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, mentalize seus órgãos, membros, células e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, esse PO também é feito lá embaixo. A ficha branca é a cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção, de uma doença que poderá surgir aí no decorrer desta existência. Ao entrar na sala, por gentileza, já fique com a sua ficha na mão, entregue para o trabalhador lá dentro, para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras, como você preferir. Vamos entrar confiantes, com fé, em todas as salas, como se fosse um presente que vamos receber hoje, uma oportunidade grande, Então vamos entrar confiantes, com fé. Após o atendimento, veja se está bem, será encaminhado até a porta onde receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. À noite, antes de você deitar, faça a sua prece, faça a leitura do Evangelho, peça a Dr. Bezerra de Menezes, o nosso coordenador dos trabalhos, e a equipe de Dr. Hans, ambos estão aqui à frente, na parede, e eles estarão dando toda a assistência a você. Todos que passaram aqui por PA, PO e CR serão assistidos em casa. E aqueles que não passaram também, que gostariam de ser assistidos, também façam o tratamento à distância, que temos lá no nosso site, que é este tratamento que é feito em casa. Mesmo que não veio aqui, você faz o tratamento e tenho certeza que se você fizer confiante, com fé, você recebe o que realmente necessita. Nós pedimos para que você coloque uma água para ser fluidificada, uma garrafa, um copo, uma jarra, qualquer outra pessoa também que queira fazer o tratamento. E eles vão fluidificar, colocar ali o remédio dentro desta água. Você deverá beber amanhã pela manhã, sempre 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. Caso você trabalhe que não dê para levar água, você pode beber de manhã e à noite esta água. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando sempre que não prometemos cura a ninguém. É importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar. E os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico, Vamos fazer todos os exames, tudo que tenha necessidade, para cuidar do nosso corpo físico e também aqui do nosso espírito, temos que cuidar, ok? Se você tiver que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe do Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe da matéria. E eles darão todo o suporte a você ou qualquer ente querido que tenha que passar por cirurgia material. Ok? Você mentalize, peça, eles estarão presentes. Ok? Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Vamos fazer tudo certinho, para ter assim sucesso no nosso tratamento. Na rádio ABC AM 1570, programa Semeando a Boa Nova, o tema: Aprendendo a Amar os Inimigos. Aprendendo a Amar os Inimigos.